Olá, queridos. Mais uma semana começando, uma semana que certamente trará os seus desafios, mas que possamos entender que, firmados no Senhor, independente do momento que nós estamos vivenciando, seja um momento de abundância ou um momento de aparente escassez, tudo podemos enfrentar firmados no Senhor que nos fortalece. Mas eu quero hoje trazer uma mensagem de reflexão para a sua vida e, sinceramente, desejo que Deus esteja falando ao seu coração nessa hora. E quero considerar um texto que está em Lucas, capítulo 5, e farei a leitura de apenas 3 versículos e logo em seguida trarei uma breve meditação. Diz assim o texto: Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Nesse texto, algumas considerações precisamos fazer de uma forma muito sincera. Aquele homem paralítico tinha amigos, cujo desejo de seus corações, demonstrado pelo esforço que fizeram, era de ver aquele homem curado. E eles então fizeram tudo o que podiam para aquele homem estar diante de Jesus, porque Jesus, ele tinha o poder de restabelecer a saúde física para aquele paralítico. Mas uma coisa nos chama a atenção. Depois de todo aquele esforço que foi feito por aqueles homens, de colocarem aquele paralítico diante de Jesus de uma forma um tanto inusitada, Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: perdoados estão os seus pecados. Se nós formos sinceros e considerarmos que estivéssemos naquela multidão, olharíamos para aquela situação e provavelmente falaríamos o seguinte, ou pensaríamos o seguinte: puxa vida, esse homem está precisando ser restabelecido, curado da sua enfermidade. Porque aquilo é o que nós conseguíamos ver de uma forma muito clara. Aquilo era o que era aparente para nós. Mas Jesus chega e surpreende dizendo o seguinte: olha, os teus pecados estão perdoados. Por outro lado, quando nós olhamos diante de uma visão espiritual, de uma visão mais profunda, a maior necessidade do homem não está necessariamente relacionado a uma cura. Na verdade, não é isso que nós necessitamos como algo mais urgente em nossa vida, como algo imprescindível. Mas sim, nós precisamos da salvação de Deus, do perdão de Deus em relação aos nossos pecados. E Jesus realmente trabalhou naquele momento, fazendo com que aquele homem experimentasse a graça de Deus sobre o maior problema que aquele homem tinha. E aqui eu quero iniciar essa breve reflexão dizendo que muitas vezes nós estamos olhando para algumas situações as quais nós estamos imersos nelas e estamos orando ao Senhor, desejando que Ele nos tire dessa situação e baseado muitas vezes naquilo que nós conseguimos enxergar como sendo o nosso problema. Mas esse texto me faz enxergar que muitas vezes existem problemas muito mais profundos, os quais não conseguimos compreender e que se tratam da necessidade primordial a ser transformada na nossa vida. A Bíblia é muito clara e nos deixa visível a inclinação do homem de se atentar para a aparência das coisas. Mas Deus sempre está focando na realidade do coração. Isso me leva a crer que muitas vezes estamos orando ao Senhor, pedindo que situações aconteçam e mudem, quando na verdade não estamos nos atentando nesses pedidos ao alvo de que de fato as nossas orações deveriam focar, que são realidades que envolvem o nosso coração. Tudo começa no coração. Deus está atento à realidade do coração. E é exatamente para o coração que deveríamos olhar mais. A Bíblia fala que do coração surgem os maus desígnios,
Mas no coração também estão as fontes de vida. Ou seja, o coração é algo que nós precisamos estar atentos a ele. Quando estamos falando de coração, estamos falando de motivações, estamos falando de uma realidade interior humana, a qual muitas vezes desconsideramos, porque sempre o nosso foco está nas situações que nos envolvem, que estão à nossa volta, e quase nunca estamos focados em realidades que envolvem o nosso coração. Assim sendo, talvez o Senhor tenha começado a trabalhar na nossa vida, não com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse de uma forma imediata, como a resolução daquilo que é aparente na nossa vida. Mas o Senhor tem começado a trabalhar em realidades que envolvam o nosso coração. E talvez, como aquela multidão, estejamos surpresos e talvez até mesmo querendo dizer para Jesus o seguinte: olha, Jesus, o Senhor não está entendendo. O problema não é o perdão dos meus pecados, mas é o fato de eu estar paralítico e preciso caminhar. E Jesus está querendo nos mostrar sobre o sentido correto das coisas. Tudo começa com a realidade interior, com a realidade espiritual, e vai se refletir nessa realidade física, a qual nós estamos enxergando, vendo, e que acaba, por isso, sendo o alvo das nossas orações. Que nesse dia o Senhor esteja renovando as suas forças, que o Senhor esteja clarificando realidades que eu e você precisamos entender. Tudo começa no coração. O Senhor nos chama, e o apóstolo Paulo nos ensina, que um dos motivos de que ele não se desanimava durante a sua caminhada é porque ele não se atentava nas coisas que se viam, mas ele se atentava nas coisas que não se viam. Porque, na verdade, as coisas que se viam eram coisas passageiras, mas as coisas que não se viam eram coisas eternas. Então, assim sendo, que nesse dia o Senhor renove as suas forças, traga essa clarificação e que você seja um cooperador com Deus, buscando entender aquilo que Deus deseja primeiramente trabalhar na sua vida. Então, seja um cooperador com Deus, porque às vezes o seu motivo de frustração, de desânimo, de estagnação, esteja pelo fato de que você não está entendendo aquilo que precisa ser primordial, aquilo que deve ser o começo da transformação nas situações da sua vida, e que não está focado naquilo que vocês têm visto, mas naquilo que o Senhor sabe que precisa começar a transformação, como o nosso coração. Que Deus continue falando a sua vida, e se esse vídeo falou ao seu coração, eu incentivo você a compartilhar com outras pessoas, enfim, e que você possa se inscrever no canal, para que assim possamos abençoar mais e mais vidas que desejam ouvir uma palavra de Deus, e essa palavra, através do Espírito Santo de Deus, fale ao coração das vidas que assim ouvem. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Desejo a todos uma excelente semana. Permaneça na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.